aí, tudo tranquilo? Hoje nós vamos falar sobre torque ou momento, ok? Essa grandeza física, ela é representada por uma letra grega. Olha só essa letra aqui, ela se chama tau, tá? Esse é o tau maiúsculo e é uma grandeza vetorial, beleza? Olha só, imagine que nós temos aqui nessa chave inglesa, tá? E a gente aplica uma força nessa chave com essa direção e sentido aqui, ok? Vocês concordam comigo que se esse ponto aqui da chave, né, ela prendeu ali na cabeça de um parafuso, que é o ponto fixo, né? Essa força F, ela tende a fazer com que essa chave gire no sentido anti-horário, concorda comigo? Pois é, dizemos que essa força criou um torque na alavanca, né, nessa chave aqui, ok? Ou seja, o torque, ele faz os corpos girarem em torno de um eixo de rotação, ok? Fazendo uma analogia lá na translação, né, aqui na rotação, a força na translação, ela altera o momento, ela altera a velocidade, ela produz variação de velocidade, ok? Produz aceleração, certo? Análogo, né, na translação, na rotação, a força aqui seria o torque, né? E o torque ele altera a velocidade angular, ou seja, ele produz aceleração angular, né? Então o torque ele faz os corpos entrarem em rotação em torno de um eixo, ok? Agora, se ao invés da gente fazer essa força, que era perpendicular, né, a nossa chave, a gente vem aqui e faz uma força, olha só, paralela à direção longitudinal da chave. Essa força, ela vai produzir torque na ferramenta com relação a esse eixo aqui de rotação, né? Ou seja, em outras palavras, essa força vai fazer essa ferramenta girar? Não, não vai. Concorda comigo? Então, essa força, nesse caso, ela não produz torque na ferramenta, tá? E se a força ela for oblíqua, por exemplo, assim, ó, tá aqui a força F, essa força ela é oblíqua com relação à chave, né? Não é ortogonal a ela. E aí, vamos decompor, né, essa força em componentes que sejam ortogonais. Aqui a gente tem uma componente na horizontal, eu vou chamar ela de Fx, tá? E ela também vai ter uma componente aqui, uma projeção na vertical, que eu vou chamar ela de Fy, ok? Essas duas componentes constituem a força F, né? Você perdeu a aula de decomposição de vetores, volta lá atrás e assiste lá primeiro, tá bom? Então, olha só, a força, o pedaço da força F, o Fx, ele não produz torque, certo? Já o pedaço Fy, que é o responsável por essa ferramenta girar, né? E conhecido, né, a força F e o ângulo da força F com a direção longitudinal da ferramenta, a gente consegue descobrir aqui o valor de Fy, né? Aplicando o seno do ângulo θ, que é o cateto oposto, né? O cateto oposto ao θ vai ser o Fy, dividido pela hipotenusa, que vai ser o F. Logo, o Fy vai ser igual a F vezes o seno do ângulo θ, ok? E o módulo do torque, senhores, o valor desse torque que foi aplicado à ferramenta é dado pelo produto dessa força que causa torque, esse componente que é perpendicular, né, à ferramenta, vezes a distância. Que distância é essa, professor? É a distância do eixo de rotação, tá, daqui, até o ponto onde a força foi aplicada, ok? Então, essa é a distância, ó, a distância D, beleza? Da força até o eixo de rotação. Mas como nos problemas, ele não vai te dar, né, o Fy, ele vai te dar o F e o ângulo θ, e a gente sabe, né, que
que o Fy ele é dado por F seno θ, a gente pode substituir ali. E aí fica, né? Conclusão. O módulo do torque vai ser dado por F d seno θ, né? Ou F seno θ, ou F seno θ vezes D. Tanto faz, já que a ordem dos tratores não altera o viaduto, não é mesmo? Então, olha só. Essa equação aqui, essa expressão que vamos utilizar para calcular o módulo do torque, ok? Aqui, o ângulo é o ângulo entre, né, a força e a direção longitudinal da sua alavanca, da sua ferramenta. Então, por exemplo, se você tentar aplicar na equação aqui o ângulo do Fx, né, para você calcular o torque do Fx, ele vai te dar o resultado zero, né, porque o ângulo entre Fx e a nossa ferramenta ali é 180 graus, né? E o seno de 180 ele é zero, né? Lembrando, seno de 0 e de 180 ele é zero, seno de 90 e 270, 90 é 1 e 270 é menos 1, ok? Se você não enxerga os valores de seno e cosseno desses ângulos, assiste a aula sobre o ciclo trigonométrico, que vai te ajudar bastante, ok? Se o torque é dado por Fd seno θ, logo, a unidade de torque vai ser uma unidade de força, que é o Newton, vezes unidade de distância no sistema internacional, que é o metro. Logo, a unidade do sistema internacional de torque é o Newton vezes metro. Tá? Esse produto ele não recebe nome nenhum. Apesar de ter a mesma dimensão de energia, né, que é o Joule, aqui a gente não chama ele de Joule, a gente deixa Newton vezes metro para torque. Ok? Muito bem. Então, galera, através dessa expressão, a gente pode perceber que quanto maior o valor, né, da distância até o eixo de rotação, maior é o módulo do torque, né? Ou seja, mais fácil vai ser fazer essa ferramenta girar, né? Por isso que a gente utiliza várias ferramentas no dia a dia que tem o torque como princípio de funcionamento. Por exemplo, martelo, alicate, tesoura, pé de cabra, pinça, maçaneta, tem várias ferramentas, né, que utilizam o torque como esse princípio de funcionamento. E a ideia delas é você aumentar a distância para você aumentar o torque, né? Quer dizer, não todas, né? Por exemplo, um quebra-nós. Quando você pega... O quebra-nós tem mais ou menos esse formato aqui, não é? Simplificadamente, ó. Você coloca aqui, né, a noz, né? E aí você faz uma força aqui, né? Olha só, olha a distância até o eixo de rotação como é grande. E se você tentar aplicar a força aqui, ó, em cima da noz, você vai ter grande dificuldade para quebrar ela, né? E se aumenta a distância, essa facilita, né, o seu serviço. Ok? Então é bastante comum, né? No dia a dia você vai lá e aumenta a distância para fazer um corpo começar a girar em torno de um eixo de rotação, tá bom? Lá no ensino fundamental, que é comum a gente classificar as alavancas, né, como interfixe, interresistente, interpotente. Por exemplo, o carrinho de mão ele é interresistente, a pinça é interpotente. Mas aqui no ensino médio, o nosso foco é aplicar o torque para equilíbrio de corpo rígido, que ainda vamos chegar lá, tá bom? Então não vamos nos preocupar aqui em classificar, não. Muito bem. Vamos dar um exemplo aqui para a gente analisar. Imagine que a gente tem aqui eu não sei exatamente o nome daquela coisa, mas sabe aquele brinquedo do parque que as crianças ficam balançando aqui, ó, senta um menino na extremidade aqui dessa alavanca, o menino azul, e na outra extremidade senta o menino verde, não é? E aí eles ficam balançando em torno desse eixo aqui de rotação, certo? Senhores, quais são as forças que atuam nesse sistema? Nós temos o peso do menino azul, né? Na verdade aqui tem um erro conceitual, né? Porque o peso do menino não pode atuar na alavanca, né? O peso do menino atua no menino, que é a terra que faz. Não tem como você pegar o peso que está em você e colocar em outro corpo, não tem jeito, né? Atua em você. Mas aqui a força que o menino faz na alavanca, que é a força de compressão, vai ser igual ao peso dele, né? Então,
eu vou cometer esse erro conceitual aí para simplificar a nossa vida, tá bom? Então aqui a gente tem o peso 1, que é o peso do menino azul, e do outro lado aqui nós temos o peso do menino verde, que eu vou chamar de P2, beleza? E a gente tem também a reação normal aqui, né? Esse ponto de apoio vai fazer uma normal aqui, vai empurrar, né, nossa alavanca para cima. Quais dessas forças, com relação a esse eixo aqui de rotação, produzem torque, hein? O menino aqui faz essa alavanca girar no sentido anti-horário, vou falar que é o torque 1 produzido, né? E o peso do menino verde aqui faz a alavanca girar no sentido horário, que eu vou chamar de torque 2. Já a normal não produz torque com relação a esse eixo de rotação, porque a distância é zero, né? Então o torque é zero, não faz girar. Se o torque 1 for maior do que o 2, essa alavanca gira no sentido anti-horário. Se o torque 2 for maior do que 1, gira no sentido horário. E se os torques forem iguais, hein, galera? Se o torque 1 ele for igual ao torque 2. Aí nós estamos numa condição de equilíbrio. Ou seja, o que isso significa? Analogamente lá com a translação, né? Se não está girando e os torques são iguais, vai continuar sem rotação. Se já está girando e os torques são iguais, vai continuar girando com velocidade angular constante. Ok? Bom, então foi isso, pessoal. Na nossa próxima aula nós vamos aplicar o torque a equilíbrio de corpo rígido, tá bom? Não perca essa aula aí, aproveite e se inscreva lá no meu canal. Um beijo para vocês e até mais.